Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que vocês estarão assistindo essa aula. Aqui eu vou resolver com vocês os exercícios da aula de orgânica, que é uma aula de reconhecimento das principais funções orgânicas. Vem com o nome de sinopse das funções orgânicas. Chique, né? Do material de vocês é a aula 69, tá? Da apostila 8, página 242. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Pode me chamar, tá bom, pessoal? Bom estudo aí para vocês. Então, quando a gente reconhece uma substância, que a gente fala assim, quais são as funções orgânicas que a gente encontra nessa substância? Se só tiver carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. Mas se tiver qualquer outro átomo diferente de carbono e hidrogênio, a gente identifica uma função orgânica que a gente fala. E cada agrupamento corresponde a uma função diferente, tá? Então, estudem com o esqueminha do lado, porque assim, de primeira parece difícil, mas depois você pega o jeito de olhar, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho OH ligado num carbono que só faz ligação simples. Essa função é álcool. OH ligado num carbono que só faz ligação simples. Aí a gente tem também C dupla O, OH. Ó. Esse grupo funcional que a gente chama é um ácido carboxílico. C dupla O, OH. Diferente daqui, ó, que é C dupla OH, tá vendo? Aqui já vai ser outro grupo funcional. Aqui a gente tem C dupla O também, mas carbono de um lado e carbono do outro. Isso aqui é uma cetona. E esse C dupla O e apenas H é um aldeído. Então, ó, esses três é interessante que vocês estudem juntos. C dupla O, OH, ácido carboxílico. Tirando o O, sobra só o H? É esse, vira aldeído. C dupla O, carbono dos dois lados, é uma cetona. Tá? Então, aqui a gente reconheceu 4 funções orgânicas diferentes, tá? O B, oxigênio entre carbonos, tá vendo? É assim que estuda. Ou é éter ou é éster. Para ser éter, não pode ter esse dupla O aqui do lado, tá? Ah, Arleise, mas não poderia ser uma cetona? Não, porque cetona é C dupla O, carbono de um lado e carbono do outro. E aqui eu não tenho carbono, tá? Então, aqui você começa a ver pelo O. Oxigênio entre carbonos, ou é éter ou é éster. Vai ser um éster porque tem esse C dupla O do lado. O que mais que a gente tem? De novo, um OH ligado num carbono que só faz ligação simples, ó, igualzinho aqui, tá vendo? Um álcool. O que mais que nós temos? OH também, mas aqui o OH está ligado diretamente no anel aromático. Quando a gente tem essa estrutura de 6 carbonos com duplas alternadas, que poderia ser uma bolinha também, tá? A gente tem aqui a função fenol. OH ligado no carbono que só faz ligação simples é álcool. OH ligado diretamente no aromático, no benzeno, é fenol. E temos mais alguém aqui, ó, o nitrogênio. Com o nitrogênio, a gente tem duas funções principais, as aminas e as amidas. Amina é quando no carbono que está ligado o nitrogênio não tem dupla O. Então, aqui, por exemplo, é uma amina, o dupla O está aqui, tá? Olha nesse de baixo, nitrogênio do lado tem dupla O, tá vendo? Aqui é amida. Amina não tem dupla O do lado. Amida tem dupla O do lado. Poderia ser desse lado ou desse, tanto faz. Então, aqui em cima a gente tem uma amina. E no item C, oxigênio entre carbonos. Parecido aqui, né? Oxigênio entre carbonos. Aqui tem dupla O, do lado é um éster. Aqui não tem dupla O. Aqui tem dupla, gente, mas não é dupla O. Então, aqui é um éter. Aqui embaixo, de novo, uma amina, ó. Nitrogênio, e aqui não é dupla O. Se fosse, seria uma amida. Então, aqui é uma amina. Aqui é uma amida. Nitrogênio, do lado um dupla O.
Aqui nós temos um halogênio, o cloro está na família dos halogênios. A gente dá o nome dessa função de haleto orgânico, mas normalmente só aparece haleto. E aqui, ó, de novo o mesmo daqui, tá vendo? C dupla O, OH, C dupla O, OH. Temos novamente um ácido carboxílico, tá certo? A questão 2, uma questão do Enem. Sempre tome cuidado no enunciado, porque às vezes o exercício pergunta qual função não está presente no composto. Sempre leia o que o exercício quer, tá? A curcumina é uma substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão, da Índia. Cúrcuma longa. Aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Então, temos aqui a fórmula da cúrcuma, né, a principal componente. Na estrutura da curcumina, identificamos quais grupos característicos de que funções. Então, vamos procurar, tá? É exercício teste, então tem que ser feito como teste, tá certo? Então, aqui, por exemplo, oxigênio entre carbonos, ou é éter ou é éster. Seria éster se no carbono do lado, ou nesse tivesse um dupla O. Não tem. Então, é um éter. Que é igual aqui, tá vendo? Então, éter, éter. Esse OH também é igual a esse OH. OH ligado diretamente no benzeno. Ó, o benzeno aqui de novo. Fenol. Desse lado também é igual. Olhando, gente, só com esses eu já acerto o exercício. Porque, ó, cada alternativa tem duas funções, né? E tem éter e tem fenol, então já acertei. Assinalo e vou pro próximo, mas eu tô fazendo exercício com vocês, então é para treinar. Então, vamos treinar aqui, ó. C dupla O, carbono de um lado, carbono do outro. Aqui é uma cetona. E essa função aqui, gente, não é álcool. Apesar de ter um OH, esse carbono tem dupla. Na aula que eu passei de reconhecimento de funções, eu falei dessa função. Ela é chamada de enol. Quando tem o OH com carbono com dupla, é um enol. Mas eu não precisei saber para acertar a resposta. Se eu reconheci o éter e o fenol, eu já conseguiria saber a resposta. Então, ó, a questão 3, ela me dá o desenho de bolinhas, né? Fufu, mais conhecida como Fuveste, costuma muito trabalhar com essas bolinhas. A mais escurinha aqui é carbono, tá? Eu percebo porque tá fazendo 4 ligações, tá vendo? Ó, esse carbono, 1, 2, 3, aqui é dupla, 4. A bolinha pititica é o hidrogênio e a vermelhinha é o oxigênio, tá? Normalmente eles colocam legenda, tá bom? Aí, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui oxigênio entre carbonos, não tem dupla O do lado. Então, aqui é um éter. Aqui eu tenho C dupla O, carbono de um lado e carbono do outro. Aqui eu tenho uma acetona, tá? No composto 2, aqui eu tenho uma amina, nitrogênio do lado não é um dupla O, é uma amina. E aqui eu tenho, ó, C dupla O, OH, tá vendo? Ácido carboxílico. Aqui de novo eu tenho um OH e aqui, gente, ó, é um benzeno. Ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Tá? Então, aqui não é álcool, é fenol. E aqui, oxigênio entre carbonos, pode ser éter ou éster. Como tem esse dupla O do lado, é um éster, tá? Então, vão treinando, gente, porque esse é um assunto que aparece muito nos vestibulares, tá? E é importante que vocês cheguem no ano que vem já com essas funções, assim. Mas eu não vou conseguir guardar tudo. É difícil mesmo. Mas pelo menos entendendo como faz para estudar, tá bom? Um outro exercício de vestibular que fala da indometacina, que é essa substância aqui, que é uma substância que possui atividade anti-inflamatória, muito utilizada no tratamento de inflamações das articulações. De acordo com essa estrutura, é correto afirmar que estão presentes as seguintes funções orgânicas. Então, vamos buscar. Oxigênio entre carbonos, ou é éter ou é éster.
No caso aqui é éter, porque não tem dupla O do lado, nem nesse carbono, nem nesse, tá? Ó o ácido carboxílico aqui de novo. C dupla O, OH, ácido carboxílico. Se só fosse C dupla O, H, seria aldeído, tá? Aí nós temos um aleto aqui, porque cloro está na família dos halogênios. Flúor, cloro, bromo e iodo, a gente chama de aleto orgânico. E aí, o que você já tem que procurar? Porque é exercício de vestibular. Você já consegue reconhecer, ó, tem éter, tá aqui, ácido carboxílico tá aqui e aleto tá aqui. Ele só pediu que você reconhecesse 3. Tem mais essa, mas você já consegue achar a alternativa, tá? Para a gente finalizar, nitrogênio, ou é amina ou amida, com dupla O do lado, amida, tá certo? Às vezes aparece funções que não são cobradas que vocês saibam, tá? Por exemplo, nitrila, nitrila é nitrogênio fazendo ligação tripla com carbono. Esse anidrido também, anidrido de ácido. Eles colocam aqui, gente, só para encher a alternativa, tá? Não se preocupem. E a questão 5 do Enem, sempre lendo o que o Enem quer, né? Porque ele é cheio de perguntar qual função que não existe nos compostos. Então, aqui ele fala que uma forma de organização do sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Feromônios são substâncias, tá, gente? Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que é o composto A. Então, esse composto aqui identifica a trilha. Quando pressente o perigo, expele um feromônio, um outro composto, de alarme, que é esse composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente, trilha é essa, OH ligado no carbono, que só faz ligação simples, é um álcool. Aqui foi usada uma simplificação com 2 oxigênios. Aqui, gente, é como se fosse C dupla O, O. Função que tem 2 oxigênios, ou é éster ou é ácido carboxílico. Só que o ácido carboxílico vai estar na ponta, tá? Aqui é um éster, é uma simplificação. C dupla O, O. Então, oxigênio entre carbonos com dupla O do lado. A alternativa correta é a alternativa A. A gente tem a função álcool e a função éster. Tá certo, pessoal? Tentem fazer os exercícios dessa aula, os exercícios de tarefa. Eu aconselharia vocês fazerem tarefa mínima e a complementar, sabendo da importância desse assunto nos vestibulares. Tá certo, gente? Então, um beijo aí, bom estudo para vocês, tá? Qualquer coisa me procurem.